Olá, eu sou Lili Marquis e este é o programa Quarta Revolução aqui pela nossa Vale TV. E hoje o nosso convidado é o Paulo Kenzerski, ele que é presidente do Instituto da Transformação Digital, e nós vamos conhecer um pouquinho sobre o que o Instituto ITD está causando de impacto Brasil afora. Paulo, seja bem-vindo ao programa Quarta Revolução. Obrigado, Lili. Sempre é um prazer trocar ideias e falar um pouquinho sobre as iniciativas do ITD. Muito bacana. O ITD, a gente sabe, né? Ele está aí já causando impactos positivos Brasil afora. A gente gostaria de, primeiro, poder entender o que é o Instituto da Transformação Digital e o propósito dessa causa tão de impacto aí no ecossistema de inovação. Bom, para isso eu preciso falar um pouquinho de quando ele nasceu, né? Eu tenho uma agência de comunicação digital já com 24 anos. Em 2015 eu queria fazer uma transformação, né, na minha vida, no meu propósito de ajudar a transformar a sociedade. E aí, a partir de um prêmio, né, que a agência ganhou do Google, a gente recebeu uma consultoria americana para olhar o futuro. E o futuro aparecia lá no finzinho do túnel, a luzinha da transformação digital. E aí a gente criou um grupo de estudo para entender tudo isso, né, como que isso ia acontecer. E aí nasceu o Instituto, ele é juridicamente uma entidade sem fins lucrativos, né? Estamos nos transformando agora no ICT, no Instituto de Ciência e Tecnologia, composto por pessoas de várias áreas de atuação e conhecimento que se unem para atender projetos, né? A gente chama sempre de iniciativas. Então a gente tem desde projetos sociais, como a Maratona da Escola do Futuro, que é um projeto, né, de transformação social em comunidades carentes, onde a gente faz uma imersão com jovens para eles poderem entender todo um processo de empreendedorismo e inovação. Até grandes jornadas, né, com empresas, né? A gente ganhou ano passado um edital no governo de São Paulo e a gente atendeu 120 indústrias de calçado infantil da região de Birigui. Então, entender isso, né? São várias pessoas, cada uma na sua atividade, que se unem para desenvolver projetos, né? E, como você disse, né, o nosso propósito de vida, da maioria que está no ITD, é ajudar a transformar a sociedade. Nada melhor juntando esse timaço que a gente tem. Legal, né? Então, o ITD, ele tem aí um conjunto de mentes e talentos. Todas essas pessoas são ligadas à inovação, Paulo? Não, temos pessoas de várias áreas. Temos pessoas que trabalham especificamente com a área com gestão de pessoas, né? Óbvio que pelo modelo de atuação nossa, as iniciativas, está muito ligada à inovação, né? À transformação, a gente chama que é transformação de negócios, muito mais do que digital. O digital é uma ferramenta para isso. Então a gente tem pessoas de várias áreas do conhecimento, independente, né, se elas atuam diretamente com inovação e transformação, mas a gente entende que isso forma um grande time, né? Comparando com futebol, um time campeão não pode ter 11 goleiros nem 11 centroavantes. Então isso é o que a gente faz, a gente compõe um timaço, né? E a gente tem o prazer, a própria Lili faz parte do ITD, são pessoas que têm suas atividades profissionais, né, que se unem em alguns momentos para atender as demandas que o ITD faz no Brasil inteiro. Legal, é uma honra fazer parte desse time de peso aí, realmente transformando, né, o nosso ecossistema e principalmente contribuindo. Tu falaste, Paulo, que tem um produto que é a Escola do Futuro. Conta um pouquinho mais para nós sobre o que é esse produto e que tipo de ações vocês fazem. Muito bom isso, né? Porque a gente percebe que esse é o grande movimento que a gente acaba fazendo e contribuindo com a transformação da sociedade. Isso nasceu em 2018, né? Eu estava voltando do Ceará, a gente estava atendendo a Federação das Indústrias e no segundo mês deu uma pane geral no andamento do projeto. Por quê? As empresas se deram conta que elas não tinham mão de obra, né? E aí começou a travar, os projetos não estavam sendo desenrolando e na volta, né, da viagem, né, um país continental, 5 horas de voo, eu comecei e disse, bom, precisamos achar uma solução, né? E eu fui desenhando no voo, né, escrevendo qual seria a solução. Quando eu desci no aeroporto em Porto Alegre, eu peguei todo aquele material que eu fiz e rasguei e coloquei tudo fora. Porque, né, a gente trabalha muito com a transformação mental. Não adianta propor soluções antigas, velhas, né, ultrapassadas, para resolver problemas novos. Então não era criar cursos para ensinar as pessoas. A gente precisava fazer uma transformação muito mais profunda, né, uma transformação estrutural do negócio. E para isso a gente precisa ter pessoas. E aí a gente entendeu que a gente precisa começar na base, né? Trabalhando com jovens do ensino médio, principalmente, para eles poderem se preparar. Comparando com alguns outros mercados do mundo, né? A China investe muito em cursos técnicos, a Coreia do Sul fez uma grande transformação da educação investindo, né? Para ter uma ideia, a China forma 5 milhões de técnicos por ano, a Índia forma 2,5 milhões,
e o Brasil não forma 10 mil técnicos. Como que a gente vai acelerar a transformação digital se o nosso modelo educacional prevê 3, 4, 5 anos um jovem no ensino médio se preparando para entrar na faculdade para depois entrar no mercado de trabalho? E aí a gente criou a Maratona da Escola do Futuro, que é um projeto de imersão com jovens para eles começarem a entender o mundo do empreendedorismo e inovação. A gente tem 2 objetivos, né? Desenvolver o empreendedorismo nele, então ele busca desafios na sua comunidade para resolver, né? Propor uma solução, e ao mesmo tempo a gente desenvolve com ele as competências que são exigidas para o profissional do futuro. Então ali nasceu o projeto A Maratona da Escola do Futuro, que é para preparar os jovens para eles poderem entrar no mercado de trabalho. Esse foi o início. E hoje a gente tem, né, um produto mais completo, que é o Transformation Labs, que tem o mesmo propósito. Ele é um programa de imersão, onde a gente desenvolve o empreendedorismo, mas sempre trabalhando naquilo que para nós é a base de tudo, são as pessoas. Eu não posso propor uma solução para o mercado se eu não tiver um bom time. Então a gente entende que a formação do time, né, o entendimento do objetivo desse grupo, porque na imersão a gente tem pessoas que nunca se encontraram na vida, que se reúnem e em 48 horas elas têm que propor uma solução. Isso só vai dar certo se eu tiver o que a gente chama um acordo, né, desse grupo, ou seja, qual é o nosso propósito, o que a gente quer fazer, porque isso vai levar lá na frente. Imagina que nesse momento eles têm uma ideia, eles vão transformar numa proposta, vai sair dali um pitch, né, e eles vão criar uma startup. O que acontece depois dessa imersão? Então a gente faz exatamente esse apoio, porque vai chegar um ano depois, aquele grupo lá de 6, 7, 8 pessoas que criaram uma startup, talvez daqui a um ano aquilo seja um negócio de sucesso. E qual foi o acordo daquelas pessoas no início, né? Vai ter pessoas que não querem participar desse negócio, né? Mas tem pessoas que vai dizer que aquilo é o projeto de vida. Assim como nasceu o Instituto, eu digo que é o meu projeto de vida, né? É exatamente desenvolvendo as pessoas fazendo isso, né? E a gente sempre diz assim, ó, a gente não é uma entidade assistencial, né? Mas a gente entende que a gente, para ajudar a transformar a sociedade, a gente tem que se doar um pouco, né? Doar um pouco. Então a gente tem alguns programas de formação onde a gente trabalha exatamente essa questão, né? Como é que eu vou ser mentor? Hoje o mercado fala muito de mentoria, mas a gente vai conversando e a gente pergunta, você fez um curso de mentor? Não, ninguém fez. Então a gente precisa trabalhar melhor a metodologia para que o trabalho do mentor, que para mim é essencial, né? A gente tem inúmeros grandes programas no Brasil, Inovativa, Expo Favela, que está rodando agora o Brasil inteiro, e os mentores que estão lá são voluntários, mas eles não têm uma capacitação uniforme, cada um tem um nível. Então a gente entende que para a gente melhorar e qualificar o nosso mercado, né, ter startups com uma durabilidade muito maior do que é hoje. Hoje 95% das startups quebram em um ano. Tá? Por quê? Porque lá no início talvez tenha faltado um preparo, né? O acordo, o mútuo de sócios, que é o acordo, o que nós vamos fazer daqui a um ano? Tá? A gente faz mentoria e sabe que tem sócios que ele quer daqui a um ano vender um negócio e tem outro sócio que quer que aquilo seja o resto da vida para ele. Então, isso tem que ser no início, né, essa formação. A gente tem grandes histórias aí de startups que começaram com uma ideia e que, afinal de contas, não tinha valor nenhum e que depois se tornaram grandes soluções aí a nível mundial e as grandes brigas judiciais. Exatamente. Então, o quanto é importante, né, Paulo, tu falando agora, esse preparo pós, porque não basta somente preparar o time ali para ter ideia e construir em 48 horas, em mais de... Né, em um final de semana, uma temporada um pouquinho maior, mas é um curto período de tempo para pensar muito em futuro, né? Exatamente, né? A gente entende, todas as iniciativas do TD, a gente sempre tem uma preocupação, o que acontece depois, né? A gente faz o evento, né? Todo mundo troca ideia, se inspira, mas o que acontece no momento seguinte? A gente sabe que a nossa realidade hoje é tomada por falta de tempo, né? Então as pessoas voltam para o dia a dia. Então tudo aquilo que foi absorvido, que foi criado um estímulo, ela chega na segunda-feira e ela volta para a rotina normal. Então a gente se preocupa com isso, né? Desde um evento a gente tem o que a gente chama, o que vai acontecer depois, né? Qual é o insight que a pessoa pode praticar, isso é uma das coisas que a gente sempre faz, né? Qual é a dica final, o que as pessoas têm que fazer agora quando terminar o evento, ou, né, no caso do Transformation Labs, ou outro programa de imersão, o que acontece na segunda-feira? Na Maratona da Escola do Futuro, por exemplo, a gente envolve jovens de comunidades carentes, né? Estimula eles a buscar uma solução para o desafio e eles têm soluções fantásticas, né? A última edição que a gente fez em outubro do ano passado no Instituto Caldeira,
nenhuma das soluções dos 8 times que participaram tinha a ver com tecnologia. Era uma transformação social, era uma solução social para a sua comunidade. Né? Então a gente percebe que isso afeta muito mais eles, né? Eles ainda estão longe da questão da tecnologia envolvida. Então eles buscam solução que não depende da tecnologia. Só que a gente se preocupou, não adianta a gente fazer tudo isso, criar uma expectativa, e na segunda-feira eles voltam para a sua escola, para a sua comunidade, e a vida continua igual. Nós vamos para dentro da escola. Né? Então um projeto da maratona, ele tem a imersão. A partir da segunda-feira a gente agenda a visita para a escola para ajudar a implementar aquela solução. Então a gente teve resultados fantásticos. A gente chegou em escolas que a escola estava literalmente parada, esperando o time do ITD chegar para dizer assim, o que nós vamos fazer agora? Como que nós vamos implementar isso? E aí é muito trabalho desse de mentoria, né? A gente vai ajudar eles a botar a mão na massa. A gente não vai trazer a solução, porque isso cria a comodidade. Ele cruza o braço e fica esperando alguém resolver o problema da comunidade. Não, ele precisa se envolver. E aí a gente percebe o quanto isso gera uma satisfação, né, uma autoestima gigantesca, porque eles fazem parte da solução. Para mim isso é a coisa mais importante. Eu aprendi isso assistindo uma senhora que ganhou um prêmio por um projeto na Amazônia, e aí perguntaram para ela, mas por que o seu projeto deu certo em razão de inúmeros outros projetos que vieram para cá? E ela, no alto da sabedoria dela, uma senhora de mais de 80 anos, disse assim, ó, porque eu não vim para cá com uma solução pronta, eu vim para ouvir. Eu vim para ouvir o que as pessoas queriam. E eu simplesmente fui o caminho para eles fazerem aquilo que eles já tinham ideia, que eles sabiam o que eles precisavam. Então isso para mim é muito importante, a gente busca trazer isso para nossas iniciativas. Então desde a maratona que a gente foi lá para dentro das escolas para participar e ajudar a fazer que o projeto fosse para o ar, assim a gente também faz na imersão. Então o Telebs ele tem uma continuidade, ele tem 4 etapas. A imersão é aquilo que causa impacto, né? É entender como é que funciona, propor soluções, mas depois a gente passa por uma mentoria especializada, né? São 15 horas para cada time, para poder ajudar. Como que eu monto um acordo de sócios? Voltando porque a gente pegou pessoas que não se conheciam. Então vamos trabalhar isso. Como é que eu vou montar uma sociedade? Qual é a metodologia que eu uso para validar o meu produto? Porque em 48 horas a gente faz um laboratório, né? Um teste. Por isso o nome, né? Transformation Labs. É um laboratório de transformação. Aquilo vai se transformar num produto, num negócio, depois daquela etapa. Então a gente passa por uma mentoria especializada, são 15 horas que cada time finalista recebe, ao mesmo tempo ele vai receber uma série de um crédito para ele poder fazer alguns cursos, que é livre, ele vai poder escolher na plataforma entender o que ele quer, então a gente está desenvolvendo a competência que ele precisa ter, e no final a gente conecta as 3 equipes finalistas numa incubadora. Então, se a gente fizer um Transformation Labs com o tema de agronegócio, a gente vai conectar esses 3 finalistas numa incubadora que investe nisso. A ideia é que ele chegue num programa de incubação ou de aceleração já mais maduro. Por isso a mentoria especializada. A gente vê nos programas todos, a gente pega startups que se classificaram, mas eles são muito imaturos ainda em termos de modelo de negócio. A modelagem do negócio, a precificação, a questão jurídica, né? Como é que é o meu modelo de contrato hoje? Então a gente ajuda exatamente nesse meio do caminho para que aquele grupo de pessoas desconhecidas forme realmente um time e ali nasça uma startup, um novo negócio. Então essa é a ideia de que a gente sempre entende que não adianta só gerar um impacto, trazer informação, a gente precisa poder acompanhar esse público todo nessa jornada de transformação. Né? E a gente sabe aí, pelos diversos eventos aí que a gente promove, inclusive os próprios Startup Weekend ou os hackathons, eles têm essa missão de fazer, então, a transformação daquele momento, né, entre uma ideia e realmente transformar em um modelo de negócio viável, mas muitas vezes essa continuidade ela não acontece. É muito comum os times se desfazerem depois do evento, né? E que bacana, então o ITD está pensando nesse pós, não somente numa jornada de criação, de ideação, mas também de continuidade. Então essa base para continuar, como tu falaste, da questão jurídica, né? Que ela é base para o futuro, porque muitos dos problemas acarretam em função dessa falta de alinhamento inicial. Como o ITD realmente coloca isso em prática, Paulo? Através dos nossos especialistas. Então a gente tem um time de pessoas de várias áreas, né? Que em algum momento eles contribuem, alguns de forma voluntária e pro bono, né? Sem custo,
Por exemplo, as mentorias dentro da imersão do Telebs são mentores que estão passando por uma formação, a gente comentou, né, de poder qualificar, ter todo mundo o mesmo nível de informação para poder gerar um melhor resultado. A mentoria especializada já é uma outra etapa, são os 3 finalistas que participam, é a mentoria especializada do ITD. Então a gente tem uma especialista do ITD que é da área jurídica, que vai dar esse apoio, a gente tem pessoas que trabalham com a parte de desenvolvimento, com a parte de pessoas. Então a gente entendeu, montou um programa todo, as 15 horas são divididas em temas, para poder ajudar esse início de empresa, né, essa startup, a realmente entender o seguinte, tá, nós vamos fazer isso. Talvez dos 8 que saíram lá da imersão, 3, 4, 5 continuem com o projeto, né? É natural. Mas até a questão jurídica de preservação da ideia inicial, né? A gente tem um case mundial muito famoso que foi o Facebook, né? Que o Zuckerberg virou dono, mas a ideia foi de outra pessoa que nos gerou uma discussão jurídica gigantesca e teve um acordo bilionário. Imagina uma pessoa que teve a ideia no início, resolveu não acompanhar, nasceu uma startup e um ano depois a startup bombou. Aquela pessoa que teve a ideia, ela pode se sentir no direito de exigir uma recompensa porque foi ela que teve a ideia. Como isso é tratado? Isso a gente trata nessa jornada toda, então a gente dá todo esse apoio, trazendo especialistas do ITD que atuam nas suas áreas. Então se a gente tem uma demanda de uma startup que seja na área de inteligência artificial, a gente tem um gênio dentro do ITD que faz isso. Se depende da área jurídica, a mesma coisa. É uma operação que precisa um canal de venda digital, fazer um e-commerce, nós temos especialistas. Então a gente traz esse time exatamente para atender essa demanda. Por isso que a gente fala que é uma mentoria especializada. Não uma mentoria, aí na imersão é um outro modelo. Lá, exatamente para ajudar ele a se preparar. 15 horas nós estamos falando um valor de investimento muito alto que dificilmente aquelas pessoas iriam fazer. Então essa é a nossa contribuição, né? É o prêmio que a gente dá para os 3 finalistas para fazer isso. E aí tu citou outros programas, né? A gente não concorre, a gente entende que o ITD não concorre com nenhuma empresa, mas o ITD está fazendo lá um programa que concorre com o nosso. Não, nós apoiamos todos. Startup Weekend que citou, eu participei, eu fui organizador do em Porto Alegre, a maior parte do time de mentores que trabalhou foi as pessoas do ITD, a organização toda, então a gente apoia, né? O nosso propósito é transformar a sociedade. Pode ser através dos nossos programas, mas pode ser dos outros, né? Eu participei de Hackathon, fui jurado num domingo, participo de Ideaton, a gente participa muito, se envolve e apoia. A gente entende que o mercado precisa crescer primeiro, né? Nós precisamos transformar primeiro as pessoas para que a transformação dos negócios sejam mais eficientes e que gerem mais resultado para todo mundo. Isso vai transformar a sociedade, né? E nada melhor do que trabalhar em rede, né? Cada um fazendo a sua contribuição, acredito que assim a gente também corre mais rápido, né? Muito mais rápido, né? É uma construção, a gente se posiciona como um ecossistema de pessoas, né? E a gente busca se conectar com todo mundo. E uma curiosidade, o ITD nunca fez um trabalho para uma empresa de transformação digital de forma direta. Sempre via alguma organização. Então no Ceará a gente foi contratado pela Federação das Indústrias, em Pernambuco foi o governo do estado, em São Paulo foi o Sindicato da Indústria com o governo de São Paulo. Então a gente se conecta nos atores, né? Não é uma caixa preta que a gente vai e faz, vira as costas e vai embora. A gente entende que a gente tem que deixar um legado, e o legado é o conhecimento, né? A gente sempre diz que o conhecimento abre portas que nunca mais vão se fechar. O que eu aprendi ontem vai ficar comigo pro resto da vida. Então a gente entende que essa transferência de conhecimento é importante, né? Não concorremos com ninguém, a gente quer se associar, ser parceiro e apoiar boas iniciativas, que é o que a gente hoje faz, né? Apoiando, divulgando, publicando nas redes sociais o que está acontecendo. A gente é muito parceiro para isso. Legal, é muito bom, né? Ter um instituto aí tão importante fazendo essas parcerias e as conexões. Afinal de contas, tu com toda essa bagagem, imagina, né? Com premiações aí significativas da tua agência. Todo esse conhecimento que tu tivestes com o Google e as ferramentas e também as pessoas, né, que tu teve acesso, com certeza contribuíram para que o ITD hoje fosse isso que ele é. Exatamente, né? A gente diz assim, nós somos uma grande rede de pessoas completamente diferentes, né? Muito diferente de uma empresa que busca contratar pessoas com o mesmo perfil. O ITD são pessoas completamente diferentes que talvez nunca fossem se encontrar em outro ambiente, né? E essa diversidade, principalmente de pensamento, é que faz a gente construir coisas boas, né?
as nossas reuniões de imersão para desenvolver projeto, as contribuições são fantásticas, porque não está todo mundo... A gente tem um alinhamento de objetivo, que é a transformação da sociedade, mas cada um tem a sua vivência, a sua experiência e até os seus questionamentos, né? Então a gente diz que nada no ITD está pronto, a gente vai construindo sempre, né? Exatamente com as pessoas que agregam, que vêm para o ITD, né? A gente não é uma associação aberta. Às vezes as pessoas perguntam, eu entrei no site, onde é que eu me associo? Não, você não se associa ao ITD, você é convidado por alguém. Então as pessoas, né, conhecem, eu tenho alguém que tem a cara de estar no ITD para colaborar com essas iniciativas e esse formato de legado que a gente quer deixar para a sociedade, transformando todos os setores, né? Eu ouvi uma vez do governador do estado uma frase, a gente não transforma o estado se não incluir todas as classes sociais, né? A gente vê muito programa de inovação, muito ambiente que ele elitiza, né? Ele afasta. A gente vê assim, não, mas a gente está com as portas abertas. Mas tem muitas vezes que não é trazer a comunidade para dentro, a gente tem que ir para lá. Eu aprendi isso, né, com essa senhora que eu vi da Amazônia, e o que a gente faz quando a gente visita uma comunidade carente, a gente se envolve com a solução da sociedade. Tanto na maratona, a gente não dá solução. A gente ajuda eles a identificar qual é o problema e começa a trazer, eles têm a solução, eles sabem o que precisa ser feito. Então é muito melhor do que a gente tentar impor algo que as pessoas não estão preparadas ou elas vão questionar. Então a gente entende que essa construção coletiva de saberes é que faz a gente ter sucesso e poder, todos os projetos do TD, né, todo mundo que participa, seja de um treinamento, seja de uma imersão ou até de uma jornada, né, e aí uma curiosidade para encerrar isso. Quando a gente fez o projeto Birigui, a primeira coisa que a gente pergunta, né, o pessoal usa o celular, qual é a expectativa, né, qual é a situação do momento? E foi assustador porque começou a aparecer na tela sobrevivência. Né? Então não adianta a gente querer dizer, não, nós vamos trazer indústria 4.0, IoT. Eles queriam sobreviver, né? Um momento de mercado. No final da jornada toda, um ano depois, a gente fez a mesma pergunta, né? O que aconteceu nesse um ano? Crescimento, novos negócios, futuro. No primeiro aparecia sobrevivência, né? As pessoas só queriam sobreviver. No final de um ano de jornada, elas percebiam que elas tinham futuro, que o negócio delas tinha um futuro. Então essa é a felicidade que a gente traz, né, para poder fazer isso. Por isso que hoje eu me envolvo muito mais com o Instituto do que o trabalho da própria agência, que segue a vida lá, mas eu entendo que essa é a satisfação que a gente se propõe a trabalhar. Que legal. E essa maratona da Escola do Futuro, ela tem uma entrega para quem, afinal de contas? É para a prefeitura do município, para o estado? Como é que funciona para colocar isso em prática? Ótimo. A gente tem, é variável, tá? A gente pode tanto ser contratado por uma prefeitura, um governo do estado, né? Ou, como a gente fez o ano passado, a gente fez uma edição que o ITD assumiu a responsabilidade de fazer. Então a gente conversou com algumas professores de escolas e aí convidou eles a participarem. Então foi custo zero, foi todo ele bancado pelo próprio ITD. Óbvio, aí a gente tem uma rede de parceiros, né? A gente lançou uma camiseta e a gente cobrou um pouquinho mais e disse, compre uma camiseta, você pode receber a camiseta, uma parte do valor vai ser para custear as despesas, mas você pode comprar a camiseta e não ficar com ela, e doar para alguém. Então, assim, a gente montou toda a estrutura, então a gente levava os alunos das escolas para dentro do espaço do Caldeira, até para eles conhecerem o ambiente, eles ficaram maravilhados de ver um lugar que eles nunca tinham entrado, e a partir dali eles desenvolveram todos. E a entrega é o projeto para a escola, para ele ser implementado. Então, essa última edição, nós tivemos um projeto que envolvia acessibilidade para a escola, né? Não era um projeto de tecnologia, teve projetos ligados à área da saúde da menina na escola. Então, a gente ajuda que esse projeto seja implementado. Quando o jovem identifica um desafio, um problema da sua comunidade ou da sua escola, a nossa proposta é ajudar eles a implementar aquilo. Não ficar no papel, entregar um certificado no último dia, tirar aquela foto linda e na segunda-feira tudo volta ao normal. Então a gente vai para a escola para ajudar. Então tem o trabalho da imersão e depois tem o tempo que for necessário para a gente desenvolver isso dentro da escola, junto com a direção, ajudando a buscar parceiros. Em 2019 a gente fez esse trabalho em Canoas e a equipe finalista era uma solução ligada ao lixo da escola. Então a gente ajudou a conectar em cooperativa de reciclagem e hoje a escola recebe mais de R$2.000 por mês, baseado naquele lixo que simplesmente era colocado na calçada e se criou todo um processo para ajudar.
E aí se leva a questão do conhecimento, né? O lixo não passa a ser reciclável da noite para o dia. Tu precisa ensinar as pessoas a fazer. Né? Então, teve todo um trabalho de palestra, levar pessoas do corpo de bombeiro, para poder mostrar não só para os alunos, mas para a comunidade toda. Então, a gente levou a família para dentro da escola, para eles entenderem o que é daquilo. E quanto que a comunidade ia se beneficiar se o lixo passasse a ser reciclável. Então, a gente exercita exatamente não só a parte de ideação, mas a prática. Né? Eles têm que praticar, senão o aprendizado teórico ele vai se perdendo ao longo do tempo. No momento que ele pratica, né, ele vai tirar foto, ele nunca mais vai esquecer. Então esse é outro desafio que a gente tem, sair da teoria e colocar isso na prática. E de novo, como base de tudo, educação, né, Paulo? Educação. E sobre o Transformation Labs, ele é um produto para quem? É para empresas, é para governo? Nós temos ele em todos os formatos. Né? A gente já faz isso desde 2018 em Company, tá? Que é trabalhar os departamentos da empresa para buscar solução para os seus desafios. Então a gente faz muito isso, já fazia. E agora a gente entendeu que a gente precisava fazer ele de uma forma aberta. Porque só para empresas, né, normalmente médias e grandes, que já estão no nível de maturidade maior, investem. Então a gente abriu uma turma, que a gente chama uma turma aberta. Qualquer pessoa se inscreve. Né? E a ideia não é, mas é para o jovem? Não, é para qualquer pessoa, qualquer idade. A gente teve, né, no próprio SW que a gente organizou, e aí a divulgação é baseada em cima das relações que a gente tem. Né? A gente teve mãe e filha, né? Teve pessoa de 70 anos, teve autores de livro consagrado, com 5, 6 livros publicados, foi participar. Diz assim, tem que viver essa experiência. Né? É uma experiência enriquecedora e inesquecível. Entender todo o processo, se conectar. Eu falo muito isso para os meus clientes, né? Tem clientes com 60, 70 anos, e dizem, tem que ir lá viver a experiência. Ah, mas eu já tenho meu negócio. Não tem nada a ver com o teu negócio, é aprender. Então a gente entende que o Transformation Labs é muito mais um momento de aprendizagem na prática, do que propriamente, eu vou para lá porque eu tenho uma ideia, eu vou construir a minha solução e vou sair com uma startup. Tem gente que vai com essa ideia. E a gente entendeu, e até na divulgação, a gente tem 6 perfis de pessoas que se inscrevem. E a formação do time é baseado nesses perfis. Porque, como eu disse, eu não posso ter 6 pessoas da área de finanças no mesmo time, ou não posso ter 6 programadores. Eu tenho que ter um time que se conecta, né, que se complementa. Então a gente tem desde pessoas que trabalham com a parte de gestão de pessoas, que trabalha com tecnologia, com marketing, e aí a partir dali, a metodologia do Transformation Labs prepara a formação de um time heterogêneo, pessoas que não têm relação com a mesma atividade. E aí é exatamente esse aprendizado. A gente aprende a trabalhar em grupo primeiro, que é fundamental, né? Diferente de uma empresa que eu tenho que me adaptar na regra da empresa, e ali não, ali o grupo vai formar a sua regra, que vai ser diferente da regra do outro grupo, e a gente trabalha muito isso nesse desenvolvimento. Como a gente diz, 48 horas de imersão total, as pessoas saem, mesmo quem vai, né, tem intervalo depois para dormir e tal, a gente sai com aquilo e a maquininha do cérebro vai processando e é inesquecível. E continua, né, energizados e com certeza aí tendo novos insights para pensar sobre o seu próprio negócio, quem sabe ressignificar, né, recalcular essa rota. Paulo, aquelas pessoas que nos acompanharam até aqui, que gostariam de continuar essa conversa contigo, como faz para entrar em contato com o Instituto da Transformação Digital? Pode entrar pelo site, né? A gente coloca lá sempre as notícias do que está acontecendo, não só nossa, mas de outras iniciativas que a gente entende que são de transformação social, né? Muito mais do que transformação digital, né? Todo mundo estranha, transformação digital, não. A gente faz uma transformação da sociedade, a partir de alguns recursos, né, que a tecnologia nos traz. Então o site é institutodatransformacal.com.br ou nos procure nas redes sociais, Instagram, LinkedIn principalmente, que a gente atua muito forte lá. Pode nos encontrar, chamar para tomar um café, bater um papo, trocar uma ideia. A gente quer cada vez mais expandir as iniciativas, né, e que mais pessoas queiram participar, se interessem em conhecer, leve para a sua cidade, para a sua empresa, ou se conecte em alguma ação nossa para transformar primeiramente, né? É o que eu fiz em 2015, então eu percebo como hoje eu sou muito mais feliz e produtivo até, e eu quero que as pessoas também tenham essa oportunidade para todo mundo se desenvolver. Legal, obrigada pela tua participação aqui conosco do Instituto da Transformação Digital, que é um instituto que tem aí causado impacto positivo e realmente, né, feito um trabalho muito significativo aqui no ecossistema brasileiro.
Obrigado pelo convite. Muito bem, e fica o convite também para você que nos acompanhou e que ficou inspirado aqui com o Paulo. O Instituto da Transformação Digital está lá à tua disposição, entre em contato. Mas eu te faço um convite também para participares do Startup Weekend IoT, Internet das Coisas, que vai acontecer na Ubratec. Você tem uma ideia, não sabe como tirá-la do papel? Vem junto para essa maratona de 54 horas. Mentores, network, principalmente, né? Ferramentas de inovação. Lá você vai poder entender como aplicar, realmente colocar a mão na massa. Tenho uma empresa, quero inovar, mas não estou muito bem conseguindo ou as ferramentas adequadas? Vem para o SW. Fica aí o meu convite. O programa Quarta Revolução e a Vale TV são apoiadores dessa iniciativa. Então vem junto, @SW Canoas. Sou Lili Marquise, esse é o programa Quarta Revolução. Nós retornamos na próxima segunda. Até lá!